Olha, a história de como o rei Salomão firmou seu poder não é bem um conto de fadas, não. É uma aula intensa e até brutal sobre poder, política e vingança que vem direto das páginas do primeiro livro de Reis. Vamos mergulhar juntos em como o rei, tido como o mais sábio de Israel, usou uma astúcia implacável para consolidar seu reinado. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E como a gente vai ver para Salomão, a resposta não estava num rereito divino, sabe? Ou numa coroação toda pacífica. A resposta foi escrita com sangue, com muita estratégia e com a eliminação calculada de cada uma das ameaças ao seu trono. Então, o nosso ponto de partida é o leito de morte do rei Davi. Imagina a cena. Com suas últimas forças, ele transmite ao seu filho e herdeiro, Salomão, suas instruções finais. Só que, olha, não eram palavras comuns de um pai para um filho. Davi deixou para Salomão um conselho duplo, uma espécie de testamento com duas faces, uma para o público ver e a outra, muito mais sombria, para ser executada nos bastidores. E é aqui que a gente vê o tamanho do contraste. Publicamente, o conselho de Davi é piedoso, seja justo, siga a lei de Deus, mas, em particular, a conversa era outra. Ele entrega na prática uma lista de inimigos, contas antigas que Salomão precisava acertar. E os alvos eram bem específicos. O primeiro, Joabe, seu general, que tinha assassinado 2 comandantes em tempos de paz, manchando o reino. E o segundo, Simei, um inimigo que humilhou Davi publicamente, mas que recebeu um juramento de que não seria morto, pelo menos não pelas mãos de Davi. A tarefa agora estava com Salomão. O primeiro grande teste para o novo rei não veio de um inimigo de fora. Veio de dentro da sua própria família, na figura de seu irmão mais velho. Adonias, que já tinha tentado tomar o trono antes, faz um movimento muito astuto. Ele pede para se casar com Abisag, a última companheira do pai deles. Para um espectador desavisado, poderia até parecer um simples pedido de casamento, mas não era nada disso. O pedido é feito de forma educada, usando a rainha-mãe como intermediária para parecer o mais inofensivo possível. Adonias estava, na verdade, testando as águas para ver até onde conseguiria ir. Só que Salomão não era nada ingênuo. A reação dele é imediata e furiosa. Naquela cultura, tomar uma mulher que pertenceu ao harém do rei anterior era um ato simbólico, uma reivindicação direta ao trono. O pedido de Adonias não era romântico, era político. E o ponto crucial aqui é a velocidade. Salomão não hesita. Ele vê a ameaça e a neutraliza de forma imediata e definitiva. O erro de cálculo político de Adonias custou a própria vida. Enviou uma mensagem bem clara a todos os outros. Com a eliminação do irmão, Salomão não para. Pelo contrário, ele usa esse incidente como pretexto para começar uma purga completa, mirando nos conspiradores que apoiaram Adonias e, claro, nos nomes da lista de seu pai. A ação é imediata. Primeiro, ele lida com o sacerdote Abiatar, exilando-o. É uma jogada inteligente. Ele remove um pilar de apoio político sem derramar sangue, por respeito ao passado. Em seguida, ele volta sua atenção para a maior ameaça de todas, Joabe. Joabe, que era um guerreiro experiente, entende na hora que o seu fim está próximo. Num ato de desespero, ele corre para o lugar mais sagrado e se agarra ao altar, um local onde, por lei, o derramamento de sangue era proibido. Quando o comandante de Salomão chega e ordena que ele saia, a resposta de Joabe é desafiadora. Ele sabe que não há escapatória e escolhe morrer no único lugar onde se sentia seguro. E aqui a gente vê a astúcia de Salomão. Ele quebra a santidade do altar, um ato extremo, mas o justifica de forma legal e moral. A execução não é vendida como vingança, mas como purificação do reino, cumprindo a vontade do Pai e de Deus ao mesmo tempo. É uma jogada de mestre. Com Joabe fora do caminho, resta só um nome na lista de Davi: Simei. E para ele, Salomão prepara uma armadilha paciente e muito inteligente. Salomão não o mata de imediato. Em vez disso, ele impõe uma condição. Simei pode viver, mas está confinado a Jerusalém. Se ele cruzar os limites da cidade, a sentença de morte será executada. Simei concorda, jurando obedecer. O seu destino, a partir dali, estava em suas próprias mãos. A armadilha funciona perfeitamente. Por 3 anos, Simei obedece. Mas aí, um pequeno incidente, a fuga de 2 escravos, o leva a cometer um erro fatal. Ele sai da cidade para persegui-los, quebrando seu juramento ao rei. Quando Simei retorna,
Salomão o confronta. E não o acusa de um novo crime, mas sim de quebrar a promessa que fez. Com a legalidade do seu lado, Salomão ordena a execução, finalmente cumprindo a última parte do conselho privado de seu pai. Com Adonias, Joabe e Simei eliminados, todos os desafios internos ao poder de Salomão foram neutralizados de forma sistemática e brutal. Pensem um pouco. 3 movimentos decisivos, 3 ameaças eliminadas. Cada morte foi cuidadosamente justificada. Uma mistura de dever filial, lei divina e pura necessidade política. Uma consolidação de poder implacável e assustadoramente eficiente. O texto bíblico conclui o capítulo com essa frase definitiva. A purga terminou, a oposição foi silenciada, o reinado de Salomão não estava mais em disputa, estava firmemente estabelecido. E foi assim que a dinastia foi assegurada. Mas isso tudo nos deixa com uma questão. Será que a purga de Salomão foi um ato de sabedoria para garantir a paz? Foi um ato de justiça, punindo crimes passados? Ou foi, no fundo, a execução fria de uma vingança herdada do pai? A resposta talvez seja uma mistura complexa de todas essas coisas.